Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para o segundo vídeo hoje sobre o nosso gigante da colina. Vamos dar prosseguimento aqui aos trabalhos, ainda repercutir o jogo de ontem e a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje tem um jogo importantíssimo aí para as pretensões do nosso clube. Às 8 horas o Botafogo, virtualmente rebaixado, recebe o Sport Recife no estádio Newton Santos. Se o Botafogo conseguir tirar pontos do Sport, será um resultado muito bom para o Vasco. Caso o Sport vença a partida, o Sport vai ultrapassar o Vasco na tabela e o Vasco vai ficar ali na 16ª colocação, ou seja, na rabeira ali do precipício. Então hoje é dia de secar o Sport. A gente não tem paz, meu amigo, a gente não tem paz. Mas depois da vinheta a gente vai falar aqui sobre Vanderlei Luxemburgo principalmente. Luxemburgo deu hoje uma coletiva na Vasco TV, soltou o verbo, explicou ali a frase que causou polêmica ontem, né? Falou também sobre a vontade dele de continuar no Vasco por mais 2 temporadas. Tem muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. E você, meu amigo, se você gosta de futebol europeu, eu recomendo você baixar agora o aplicativo OneFootball. Lá você pode acompanhar o campeonato francês completamente de graça na tela do seu telefone celular. O aplicativo pode ser baixado para Android e também para iOS. O link tá aqui na descrição. Então, no OneFootball você pode acompanhar o menino Neymar e todas as feras do campeonato francês na telinha do seu telefone. Não perca tempo, baixe agora o OneFootball, que é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Então bora lá, meus amigos, é isso, né? A vida segue, a gente continua aqui falando de Vasco, como eu disse no vídeo anterior, que foi quase um desabafo, né? Faltam 4 jogos aí para esse inferno acabar. A gente espera que acabe de uma forma positiva, né? Com o Vasco ficando na primeira divisão, mas tá todo mundo já com a saúde mental em frangalhos, né? Tá todo mundo já estresse nível máximo, todo torcedor com mal-humorado. Eu hoje, meu amigo, hoje eu fui uma péssima companhia aqui em casa. Não queria falar com ninguém, na hora do almoço não falava com ninguém, nem bom dia eu tava dando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Só queria ficar quieto no meu canto, sem conversar com ninguém, enfim. Eu acredito que muitos de vocês também estejam num dia muito ruim, né? É impressionante como o Vasco afeta a nossa vida, o nosso humor, principalmente o humor, né? E, enfim, faltam 4 jogos, tomara que a gente consiga aí permanecer na primeira divisão para poder respirar aliviado um pouquinho. Bom, ontem depois do jogo o Luxemburgo deu uma entrevista que repercutiu muito mal, né? Principalmente quando ele fala que o jogo contra o Flamengo tem que ser descartado, que o campeonato do Vasco era outro, enfim, ele usou ali palavras no momento que estava todo mundo de cabeça quente, que não deveria ter sido usada, né? Acho que esse discurso, ele pode até manter esse discurso internamente, mas logo após uma derrota para o rival, ele falar aquilo que ele falou, pegou muito mal entre os torcedores, e hoje o Luxemburgo tentou explicar essa frase mal colocada na coletiva. Ele concedeu uma coletiva hoje na Vasco TV. Veja aí o que disse o Vanderlei Luxemburgo. E eu falei uma coisa que aí na rede social, né, me que disparou, né? A grandeza do Vasco é igual a do Flamengo. O Vasco é grande demais. Essa Cruz de Malta pesa muito, é um clube grande, de tradição, é um clube centenário, é um clube de grandes conquistas, como o Flamengo já teve, tá? E o que eu quis falar ontem é que esse jogo, Flamengo e Vasco, a rivalidade por si só já está presente no contexto. Então você não tem que ter uma motivação maior, porque a motivação já está em ser jogo Flamengo e Vasco, Vasco, Flamengo e Vasco. O que eu quis falar é que o Flamengo está disputando hoje é o título, ele é segundo colocado, está disputando com o Inter o título do Campeonato Brasileiro. E nós estamos disputando aqui
embaixo um campeonato diferente. Foi isso que eu quis falar para o torcedor, não falei nada de colocando o Flamengo num nível superior. Momentaneamente, o Flamengo está num nível superior disputando o título com o Internacional. Mas isso não denigre a imagem do Vasco da Gama como um time grande, um time de tanta tradição, um clube tão pesado como o do Flamengo, na sua história. É isso que eu queria falar. Então, são duas coisas diferentes. As pessoas querem caminhar por um caminho, né, que a gente sempre sabe como é que funciona, e eu queria falar simplesmente para o torcedor do Vasco da Gama que essa grandeza, essa coisa grandiosa do Vasco da Gama, ninguém vai tirar. O Vasco da Gama é como o Flamengo, é clube grande, clube de tradição. Então é isso, né? Ele tentou explicar ali aquela frase, né? Tentou agora de forma mais clara dizer ali o que ele tentou passar naquele momento. Eu acho que tá esclarecido, não vamos aqui também tentar causar mais uma crise, né? A gente já tá cheio de problemas, cheio de crise, não vamos aqui também tentar fazer mais crise ainda em cima disso, né? Tá explicado, meu irmão, vida que segue, vamos lá, a gente tem esses 4 jogos aí para tentar ficar na primeira divisão. E foi exatamente isso também que o Luxemburgo falou no prosseguimento da coletiva, né? Ele falou ali em manter o Vasco na Série A, disse que vai manter o Vasco na Série A e falou também sobre recuperar a grandeza do Vasco, né? Que o Vasco não pode continuar da forma como está. Vim para cá para isso, para manter o Vasco na primeira divisão, e vamos manter o Vasco na primeira divisão, porque aquele jogo ali é um jogo que ele foge daquilo que nós estamos querendo. Então, cabe a nós manter o Vasco na primeira divisão e sim, buscar esse Vasco que nós conhecemos, que é grandioso, que é um Vasco que é um Vasco que você sente orgulho de vestir essa camisa, é um Vasco que você vai para o mercado e as pessoas querem estar no Vasco da Gama, o seu torcedor fanático, fantástico como esse que nós queremos resgatar. Então, não tem nada a ver o que eu falei ontem com o que as pessoas estão falando aí, que de botar o Vasco abaixo do Flamengo. Nada disso. Essa comparação ainda existe. É clube grande de tradição. Bom, e para finalizar, Vanderlei Luxemburgo falou sobre um prosseguimento, uma renovação de contrato após o Campeonato Brasileiro. O contrato dele termina assim que o Brasileirão terminar, né? E a gente não sabe se ele fica ou não para a próxima temporada, mas ele disse ali que quer ficar, quer permanecer no clube, quer fazer parte de uma reestruturação que vai colocar o Vasco de novo para brigar em parte de cima da tabela, disputar competições internacionais. O Luxemburgo disse que quer participar desse processo aí, ficando pelo menos mais 2 temporadas no Vasco da Gama. Confira o que disse o professor. Hoje eu quero estar no Vasco da Gama para ajudar o Vasco da Gama a mudar essa história de que o Vasco vai brigar na parte de baixo da tabela. Não, eu quero ajudar, eu quero participar. Eu tenho falado com os jogadores todos os dias sobre o nosso campeonato. É diferente. Mas eu quero que o ano que vem seja um campeonato diferente também, seja o Vasco brigando na parte de cima da tabela. Muda toda a história, muda a cabeça do torcedor, muda a pergunta que você faz, muda uma série de coisas, ela muda em função de você estar na parte de cima da tabela. E é isso que eu quero estar no Vasco da Gama ano que vem. Estar no Vasco da Gama, assim, para brigar por coisas que o torcedor está acostumado. Eu não quero ficar no Vasco da Gama também só o ano que vem. O ideal mesmo é que isso aí vai depender de conversa com a diretoria, 2 anos junto com a diretoria pensando em reestruturação, tá certo? E em busca daquilo que é a tradição do Vasco da Gama, daquela história do Vasco, de um grande time, um grande clube estruturado, que todo mundo quer vir jogar no Vasco da Gama, que a história é outra, entendeu? É isso que eu estou querendo, no término da minha carreira, poder colaborar com o Vasco da Gama, com o meu conhecimento, e eu vesti essa camisa aqui, não vesti por acaso. Eu vesti porque eu quero realmente participar dessa história que eu comecei lá atrás, e eu quero terminar com essa história, deixando o Vasco aonde ele tem que estar, que é na elite do futebol brasileiro, disputando as grandes competições. Não elite do futebol brasileiro, elite do futebol sul-americano, participando de Libertadores e participando das grandes competições do futebol sul-americano. E aí, o que você acha? É a favor de uma permanência do Luxemburgo por mais 2 anos à frente do Vasco da Gama, participando desse processo de reformulação do Vasco? Eu, particularmente, não consigo nem pensar nisso agora, meu amigo. Só consigo pensar nesses 4 jogos aí que a gente tem pela frente. Depois que esse tormento acabar com o Vasco, se Deus quiser, na primeira divisão, aí a gente pensa aí em Vanderlei Luxemburgo, em renovação, em contratação, enfim. Por enquanto eu só consigo pensar nesses 4 jogos e com o Vasco se mantendo na primeira divisão. Ninguém aguenta mais esse inferno. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações vascaínas. Vou ligar meu secador aqui para secar o esporte, né? Fazer o quê? Cada situação que o Vasco
mete a gente. Um grande abraço, amanhã eu tô de volta, até a próxima, fui!